Você conhece a Casa José Américo? Não. E vocês também não? Vem conhecer com a gente! Estamos aqui na Casa de José Américo, um importante patrimônio cultural e histórico para a nossa sociedade da Paraíba. A Fundação Casa José Américo tem como missão preservar, pesquisar e divulgar a vida e a obra de José Américo de Almeida e a cultura paraibana para engrandecimento da sociedade. José Américo de Almeida nasceu em 1887 e destacou-se enquanto professor, político, advogado e escritor. Como escritor, a sua principal obra foi A Bagaceira, um principal marco para o regionalismo brasileiro. José Américo de Almeida foi uma figura de grande destaque na política brasileira ao longo do século XX. Natural de Areia, iniciou sua trajetória pública aqui na Paraíba, exercendo cargos importantes na administração estadual. Ganhou projeção nacional ao participar da Revolução de 1930, movimento que elevou Getúlio Vargas ao poder. Durante o governo Vargas, ocupou o Ministério da Aviação e Obras Públicas, contribuindo para projetos de infraestrutura e modernização do país. Em 1937, candidatou-se à presidência da República, mas a eleição não ocorreu devido à instauração do Estado Novo. Ao longo de sua carreira, também foi deputado federal, senador e governador da Paraíba, destacando-se pela defesa do desenvolvimento regional e pela atenção aos problemas sociais do Nordeste brasileiro. Uma frase sua muito conhecida diz: "Vamos fazer a política dos pobres, pois a dos ricos já está feita." Sua atuação política consolidou seu nome como uma das personalidades mais influentes da história paraibana. Como era desejo de José Américo, os restos mortais dele e da esposa dele estão sepultados aqui nesse mausoléu com um espelho d'água. Teto sob o qual viveu por mais de 20 anos, os seus ambientes, recantos prediletos, ofereceu-se desde 1982 à visitação pública. O repasse do imóvel ao patrimônio histórico e cultural dos paraibanos foi um processo iniciado pela Lei Estadual 4.195, de 10 de dezembro de 1980, criando a Fundação Casa de José Américo, composta basicamente do museu, da biblioteca e dos arquivos dos governadores e outros políticos intelectuais paraibanos. Da inauguração em 11 de janeiro de 1982, participava o vice-presidente da República, Aureliano Chaves. Na casa, que guarda os móveis e objetos pessoais de José Américo, ainda parece ecoar o discurso do general do Reinado de Almeida, proferido nos idos de 82. Aqui a gente tem um mosaico que tem toda a casa do José Américo, as frutas que ele gostava, o coco verde, a fruta-pão, o caju, eram os gostos dele. E aqui na frente a gente tem uma maior árvore de fruta-pão, que tem uma história muito interessante. Acontece que José Américo gostava da fruta-pão, mas o pé foi cuidado por ele, pelos trabalhadores da casa, por muito tempo, por 7 anos, e não dava fruta-pão. E um dia, José Américo decidiu que ele ia cortar porque não estava dando frutos. E ele pediu para o moço subir, o trabalhador, e cortar. Quando ele subiu lá em cima, num dos galhos mais altos, ele encontrou um ninho de passarinho. E falando para José Américo disse que então não cortasse a árvore, porque ela estava servindo de casa para os ninhos de passarinhos. E ele também acabou escrevendo um poema dedicado a essa história da árvore de fruta-pão e do ninho de passarinhos. A árvore da ciência. Plantei a fruta-pão no meu pomar. Vê-la depois crescer foi uma luta. Por que tanto trabalho sem gostar desse pão e muito menos dessa fruta? Uns 7 anos puxados já se vão, sem que essa triste dê o seu recado, sem botar nem a fruta nem o pão, apesar do cuidado dispensado. Ia cortá-la, mas parei no meio. No galho mais oculto havia um ninho. Não deu aquilo que eu estava cheio, mas deu-me de presente um passarinho. Tivemos a grande oportunidade de encontrar Álvaro Neves, que é o restaurador aqui do acervo da Casa de Fundação José Américo. Pintor do leste europeu. Um restaurador anterior, o que ele fez? Tá vendo? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Tá vendo? Ele fez uma intervenção desastrosa, não recomendada. Quem trabalha se utilizando, se baseando nos fundamentos das cartas patrimoniais não faz isso.
Álvaro nos explicou a importância do seu trabalho para a preservação do patrimônio artístico e cultural ali do museu. O restaurador ele tem a função de conservar e recuperar obras de arte que sofreram danos ao longo do tempo, mas isso não consiste em modificar a obra ou criar algo novo sobre ela. Pelo contrário, a restauração busca realizar a intervenção mínima e cuidadosa, respeitando ao máximo as características originais deixadas pelo artista. Neste momento, ele está nos mostrando a obra de arte que ele estava ali trabalhando, restaurando no momento. Durante a nossa visita guiada, pudemos observar o ambiente em que viveu José Américo e sua família, observando as mobílias originais, documentos, objetos pessoais e muitas curiosidades e fatos históricos da sua vida. A monitora Socorro, que nos guiou durante a nossa visita, respondeu algumas das nossas perguntas. Vejam aí. E é aberto de terça a domingo. A visitação começa às 9 e vai até às 16 horas. De 9 às 16, sábado, domingo, feriado. Marca pelo... Você pode ligar. A fundação às vezes dá contato de algumas da gente, do museu, e a gente faz o agendamento. Se for turma grande, é com agendamento. Queria saber como é que funciona para vocês conhecerem a história de José Américo, como é que funciona para trabalhar aqui, como vocês se apropriaram da história dele. Para conhecer a fundação, é só chegar. Com agendamento, se for turma, e de terça a domingo, só fecha a segunda-feira. E a gente estudou, Estudou José Américo para a gente poder explicar. Sim, aí estudou toda a história dele, toda a Todo história mundo dele. que trabalhou aqui. Quem é monitor, que faz a visita guiada, teve que estudar e aprender tudo de José Américo para poder passar para o visitante. E a cidade dele, José Américo, ele é filho natural da cidade de Areia, que é a cidade dele, Areia, a casa que ele nasceu. Júlia Verônica Santos Leal, a primeira professora de primeiras letras de José Américo. Ela foi sua mestra durante a infância no Engenho Olho d'Água, no município de Areia, onde ele iniciou seus estudos. Ela foi fundamental para despertar sua vocação literária e moldar seu caráter. O vínculo entre os dois foi tão profundo e duradouro como revelam os intercâmbios constantes e as 45 correspondências trocadas entre eles ao longo de suas vidas. Nestas cartas, ela é frequentemente lembrada e reconhecida com afeto como a professora do ministro. Vocês vão escutar aqui no Raio da Campanha dele, de 1950, para governador. Vou ligar para vocês gravar. Isso aqui são as cuecas dele, aquela que chamava samba canção. E aqui são guardanapos e toalha na mesa, aqui são outras peças de roupa dele, roupa de frio, cachecóis, bolha. Além do museu, a Fundação incentiva a pesquisas e sobre a história das culturas paraibanas. A Fundação Casa José Américo não é apenas um museu, é um espaço de preservação, localizado na beira-mar, aqui no bairro do Cabo Branco de João Pessoa. Se você gostou, venha visitar você também. É uma ótima oportunidade para fazer uma aula de campo. Aqui dá para você visitar com as crianças da educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio, até da educação de jovens e adultos e idosos e também ensino superior. One is the loneliest number that you'll ever do.